Graça e paz, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Pastor Luiz, aqui da Igreja Evangélica Presbiteriana das Nações, em Codeuba, mais uma vez, com uma palavra da parte do Senhor, a fim de abençoar aqueles que amam a Deus, que têm no Senhor toda uma esperança de salvação, que aguarda fervorosamente o arrebatamento da igreja, que acredita nos dons espirituais, que busca viver no fruto do Espírito. Que Deus vos abençoe e que Deus alcance aqueles ainda que não têm crido. Que Deus use de misericórdia. Sabemos que a salvação de todos nós somos pelas misericórdias de Deus, que não tem fim, né? As misericórdias de Deus é a causa de não sermos consumidos, amém? Mas estamos aqui com uma palavra da parte do Senhor em Gálatas, capítulo 5, onde fala da obra da carne. Aquele desejo que temos, que infelizmente habita, está em alguns irmãos, que acredita que Deus fez o mundo para usufruirmos. Isso é verdade. Quando Deus fez o mundo, era para usufruirmos mesmo, e é para usufruirmos. Só que o mundo já no maligno. O mundo não é mais o mesmo, porque está escrito que toda a terra se tornou maldita, né? É isso que Deus falou a Adão, foi isso que Deus falou a Caim, né? Por conta do teu pecado, agora a terra está amaldiçoada. Então, como você, como eu, como qualquer outra pessoa, vai usufruir de algo que está amaldiçoado? Deus, o Senhor, Ele nos convidou para sair desse mundo amaldiçoado, para sermos transportados para o reino de luz, o reino do Filho do seu amor, que é Jesus Cristo. Então, é um grande desafio do cristão se desapegar de tudo aquilo que Deus condena. Se você abrir sua Bíblia, né, você vai relembrar aí, que você já, com certeza já leu. Se você não leu, te convido a fazer essa leitura da Epístola de Pedro, né? Principalmente a segunda epístola, no capítulo 3, que fala da condenação do mundo, que fala que tudo que conhecemos aqui vai ser destruído. E aí nos lembra que o primeiro mundo foi destruído com água, e agora o segundo vai ser destruído com fogo. E Deus, Ele nos convida a estarmos preparados para deixar este mundo antes desta destruição, sendo arrebatado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, alcançando do Senhor a salvação. Bom, mas o texto deste dia de hoje se encontra em Gálatas capítulo 5, o versículo é o 16 e o versículo 17, amém? Que diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e não satisfareis os desejos da carne. Olha o que ele diz: eu te digo, ande no Espírito, não faça a vontade da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que desejais. Ande em Espírito e não faça a vontade da carne. Algumas pessoas pegam esse texto e imaginam que a vontade da carne aqui é somente aquilo que é pecado, como roubar, matar, prostituir, cometer lascívia, beber, fumar, outros desejos, né, da carne que é pecado, são pecados graves. Mas o que precisamos entender nesse texto aqui é que estamos vivendo em um corpo corruptível. 1 Coríntios 15 fala que o nosso corpo, que é corruptível, no dia do Senhor, vai ser revestido da incorruptibilidade. Isso é, não vai mais poder se corromper depois do arrebatamento. Vai ser agraciado com um corpo igual o de Cristo, igual dos anjos. Então, as necessidades vão ser outras. No Apocalipse, ele diz que as primeiras coisas já passaram, tudo se fez novo. Então, tudo que hoje é necessidade para nós, como pessoa física, vai deixar de existir. Então, vamos ter um novo corpo e novas necessidades. Então, enquanto estamos nesse corpo aqui, a nossa inclinação é para o pecado. Então, veja bem uma coisa, algumas pessoas acham que não é pecado. Quer ver? Veja bem uma situação. Nós conhecemos a palavra que nos ensina
Orar sem cessar. Eu não consigo orar porque às vezes eu tenho dificuldade por conta de tempo, por conta de preguiça, por conta de falta de comunhão com Deus. Pode acontecer, pode ser alguma situação dessas ou outras, né, que vai nos impedir de ter uma vida de oração. Então nós vamos ficar o quê? Fazer corpo mole, não vamos querer orar. Isso é fazer a vontade da carne. Nós sabemos que todas as bênçãos de Deus têm um sim em Cristo. E Cristo tem os seus preceitos para poder sermos abençoados. Então, ele diz assim, ó, medita de dia e de noite, e aí você vai fazer prosperar o teu caminho. Medita. Né? Errais muito por não conhecer a Escritura. Ele vai nos ensinando que temos, como cristão, para se tornar pessoas espirituais, temos que ler muito a Bíblia, para deixar de pensar como homem e pensar como Deus. Porque a Bíblia traz a palavra de Deus, os pensamentos de Deus, as vontades de Deus. Mas quando fazemos corpo mole e não lemos a Bíblia, deixamos para depois, estamos fazendo a vontade da carne, que é ficar tranquilo. Às vezes parece melhor chegar em casa num dia de feriado, de descanso, final de semana, e em vez de ler a Bíblia, aí eu vou assistir um programa, eu vou sentar aqui, tomar um café e relaxar, eu vou fazer isso aí, e vai fazendo aquilo que o homem, né, carnal deseja. Isso é inclinação da carne. Aquela questão, hoje está frio, não vou na igreja. A questão, eu já fui num dia, nessa semana, eu vou deixar para ir no outro dia. Tudo isso que te impede de se aproximar de Deus é vontade da carne. Então aqui ele é bem claro. Vou repetir os 2 versículos. Digo, porém, andai no Espírito, e não façais os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. O Espírito de Deus, ele quer que você se aproxime de Deus, ele quer que você conheça as coisas de Deus, ele quer que você se prepare para receber os dons espirituais, ele quer que você abra o teu coração para receber os dons, os frutos do Espírito, e ser uma bênção. É a vontade do Espírito, mas a gente vai gastando o nosso tempo com aquilo que não é bom, e vamos ficando pessoas carnais, insensíveis a Deus, que nunca ouve a voz do Espírito Santo, que não consegue compreender as coisas do Espírito de Deus. E vou fazer uma outra leitura aqui, que se encontra aos Romanos capítulo 8, do versículo 1 em diante. Amém? Aliás, perdão, versículo 5 a versículo 8, diz assim: os que vivem segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. As pessoas, veja bem uma coisa, quando Jesus chamou os apóstolos, eles não tiveram tempo para mais nada. E eu vou falar uma coisa aqui que é triste, mas é uma verdade. Você não precisa concordar comigo. Você pode analisar a sua volta, ver o que está acontecendo, e aí você tira as suas conclusões. A palavra de Deus diz que você, como cristão, você deve julgar as profecias. E aqui estamos profetizando, então julgue. Só não podemos julgar o profeta, as pessoas, porque não conhecemos o coração, mas as atitudes, as falas, os atos, as práticas, a palavra de Deus diz que nós podemos julgar. Amém? Então, julguem. Quando Jesus ele chama os apóstolos, eles estavam trabalhando ali, Jesus chamou, eles começaram a andar com Jesus, e eles não tiveram tempo mais para viver suas próprias vidas, eles estavam vivendo para Deus agora. Eles foram enviados como o próprio Cristo. Quando Cristo, o Senhor, está para ascender aos céus, ele diz, assim como o Pai me enviou, também envio a vós. Jesus não teve descanso, não teve feriado, não teve férias, não teve nada. Jesus trabalhou, como ele disse, o Pai trabalha até hoje e eu também. Então, quando ele escolhe os apóstolos agora não tinham tempo para mais nada. Então, nós não meditamos, examinamos as Escrituras e não vemos o que nós vemos hoje, nós não víamos na vida dos apóstolos.
Os apóstolos começaram a pregar e começaram a fazer o trabalho, e começaram a ensinar as pessoas a palavra de Deus, e começaram a orar pelas pessoas, abençoando as pessoas, e eles não tinham tempo, era de dia, era de noite, era na madrugada, era o trabalho deles. Hoje, você vê pastores que querem dia de semana de folga, obreiros, pastores, evangelistas, diáconos, presbíteros, cooperadores, estão na igreja, estão trabalhando, fora também. Pegou férias, eles não querem se envolver com as coisas de Deus, eles querem descansar. Eles querem deixar a casa de Deus, eles querem conhecer lugares, eles querem conhecer esse mundo, eles querem usufruir de praias, eles querem usufruir de lugares históricos, mas eles não querem daquele mês que eles pegou de férias para Deus. E isso, querido, eu sei que algumas pessoas vão se entristecer com essas palavras, mas essas palavras é a verdade. Isto é inclinação da carne, porque a pessoa está se inclinando para usufruir daquilo que vai perecer e não daquilo que vai promover uma vida eterna. Então, não temos tempo para descansar. E obreiros mesmo que conhecem a palavra, que sabem que está escrito que, o nosso descanso na glória, ele quer descansar aqui. É por isso que está escrito que ele não pode agradar a Deus, porque ele não compreende o chamado dele. Como alguns da igreja também não compreendeu também, que esse mundo está sendo consumido pela maldade, pelo fogo, e vai ser destruído. Então ele tem que se preparar para rapidamente sair deste mundo, para quando Jesus voltar, ele está preparado. Então se ele partir, ele venha partir preparado. Então é isso, queridos, a igreja precisa despertar. Vou repetir aqui: os que vivem segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Aí eu quero descansar. Descansar aqui é coisa da carne, meu filho. Pastor, mas o próprio Jesus falou para os discípulos: para um pouco, descansa, porque eles não tinham tempo nem de comer. Eles estavam excedendo, eles não tinham tempo nem de se comer, dormir. Eles estavam um dia sem comer, estava dia sem dormir, então eles precisavam de um renovo. Agora, deixar a congregação, deixar o trabalho para usufruir de descanso, para sentar em frente de uma praia e ver as ondas ir e voltar, o pôr do sol, não, filho, isso passou de nós. Nós não somos mais carnais somente, nós somos seres espirituais chamados para fazer a obra de Deus. É isto que a palavra de Deus nos ensina. Olha o versículo 6. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Eu vou falar algo aqui. Tem cristão que perde culto, que não medita, porque vai para estádio ver jogo de futebol, senta, perde o culto porque está diante de uma televisão vendo o jogo de futebol do seu time preferido. Isso é coisa da carne, meu filho. O problema assim é que alguns pegam e leem a palavra de Deus só de forma superficial. As coisas da carne é a prostituição, é o adultério, é a bebedice. Não! As coisas da carne, principalmente aquelas que nos impedem de se chegar a Deus. É isso que é coisa da carne. Então muitas coisas são coisas da carne, que não há necessidade, que não vai contribuir para o seu bem-estar. Tipo, mas nós temos que espairecer um pouco, ter um lazer. Olha, seria bom, mas quem é a mãe, qual é o pai que vai querer o lazer enquanto um filho está morrendo numa UTI? Não vai nem pensar nisso. Enquanto um parente que ama, um pai e uma mãe está doente, acamado. Aí meu pai e minha mãe estão acamados, mas eu vou para o meu lazer no final de semana, eu vou jogar uma bola. A pessoa não vai, a pessoa fica preocupada ali, no pé daquele que está passando mal. E acontece que o mundo todo está perecendo. E os obreiros foram chamados para fazer a obra de Deus, amado. A igreja foi chamada para ser sal da terra e luz no mundo. A igreja foi chamada para pregar as boas novas, para manifestar a glória de Deus. E as pessoas estão perdendo tempo. Por quê? Porque estão se inclinando para os desejos da carne. Está aqui. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus. Nem em verdade pode ser.
Aquele rapaz mesmo que Jesus chamou, segue, deixa eu enterrar o meu pai primeiro. Não, deixa os mortos enterrar os seus mortos. Tu vem, porém, me segue. Jesus, ele colocou o reino de Deus como prioridade, em primeiro lugar. Mas meu pai, não, primeiro o reino de Deus. Se cuidar do pai é importante, sepultar o pai é importante, muito mais o reino de Deus. Agora imagina a pessoa querer usufruir de futebol, de praia, de festa, de aniversário, tudo, e deixar a obra de Deus para depois. Pense nisso. Tudo isso, querido, é obra da carne. Se você quiser ficar na superfície da palavra de Deus, você vai entender que isso não é obra da carne, que isso é um direito teu. Mas se você se aprofundar na comunhão do Espírito Santo, o Espírito de Deus vai falar no teu coração que isto sim é obra da carne. Porque para usufruirmos, Deus nos oferece uma eternidade no céu e não na terra. Então, fica aqui esta palavra, que Deus te abençoe, que você seja uma bênção, em nome de Jesus, que você não perca tempo com essas coisas do mundo, porque o mundo corre para a sua destruição, e Deus nos chama para uma eterna salvação. Deus te abençoe em nome de Jesus. Aleluia.